ok, no ano. Primeiramente aqui, bom dia para vocês, né? E vamos aí à correção da página 305 do nosso livro, né? Do capítulo 9 sobre ali as ditaduras, né, na América Latina. Passamos pela ditadura, né? Estudamos a ditadura do Brasil separadamente. E aí nós começamos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, fazer tipo uma retrospectiva bem breve do que nós estudamos. Nós começamos por aqui, nosso tema é esse, ditaduras da América Latina. Aí passamos pela ditadura no Paraguai, né? Da ditadura no Paraguai, nós fomos para a ditadura na Argentina, né? Falamos sobre a figura, né, a personagem histórico sobre Perón e sobre a Evita Perón, sua esposa, que provisoriamente ali em um período muito curto assume o poder, assim, né, que ele morre. Vocês viram a história dela, né? Não é uma história muito, é uma história bonita, mas triste. Vimos a questão da Guerra das Malvinas, que está dentro desse contexto aqui. E aí nós vamos falar sobre a ditadura, se eu não me engano, no Chile, né? Com Chile e Uruguai, né? Foram os países que abordamos. Por fim, nós chegamos à ditadura na Bolívia, que foi o nosso tema da nossa aula passada. Aí abordamos, né, o regime militar, como é que ele começou, né, o que houve e que eles instituíram uma nova Constituição, no caso uma Constituição bem mais rígida do que a antiga na Bolívia. Caçaram Che, mataram Che, falamos sobre a Operação Condor, e aí chegamos agora, né, a nossa correção da página 305. Então, vamos lá. Passada essa revisão aí de 2 minutos e meio, vamos começar a nossa correção. Questão número 1, página 305. Por que a eleição de Salvador Allende para presidente do Chile causou descontentamento de grupos sociais? Vamos lá. Descontentamento de alguns grupos sociais chilenos, Allende é Chile, tá? Com a eleição de Allende se deu porque ele estabeleceu uma política de governo nacionalista, bem como medidas que afetaram diretamente a economia de países estrangeiros que investiam no Chile e seus representantes no país. A gente vai ver que o Allende ele vai nacionalizar todas as indústrias, se não me engano, americanas, né? Vai nacionalizar elas, né, de forma que fique com indústrias chilenas. Isso vai desagradar o bloco capitalista. Ao assumir o poder no Chile, questão número 2, né? Augusto Pinochet iniciou uma política econômica que se contrapunha, que ia em contraposição, não concordava, contrapunha não concordava, a proposta que fora colocada em prática por Allende. Em que essa política econômica era baseada? Marque um X na alternativa correta. Eu já marquei aqui para vocês, eu só vou grifar de amarelo, né? Foi baseada no neoliberalismo, tá bom? Sobre a ditadura militar no Uruguai, complete a frase a seguir utilizando as palavras do quadro. Conselho de Estado, sindicatos, Borda-BR, imprensa e Senado. Então, vamos lá. Em 27 de junho de 1937, o presidente Juan Maria Borda-BR, né, camarada aqui, com o apoio das Forças Armadas, fechou o Senado. Cadê? Fechou o Senado. E a Câmara dos Deputados. E anunciou via rádio e televisão a criação de um Conselho de Estado. Então, grifa lá o Conselho de Estado. Já tira ele da lista. Para substituí-los. Esse acontecimento marcou o início da ditadura no Uruguai. É muito importante a gente focar nessa questão aqui, na questão 2, né?
questão 3, perdão, sobre a ditadura militar no Uruguai, que o Allende, o Bordaberry, ele faz a mesma, o Juan Maria Bordaberry, não sei, faz a mesma coisa que o Vargas fez aqui em 30. Então, assim, só que a diferença é que Vargas não era militar, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai fechar o Senado, vai fechar a Câmara dos Deputados e ele vai instituir um Conselho de Estado, ou seja, para substituir o Senado e a Câmara dos Deputados. Tudo para poder ele ter uma autonomia e poder governar o país de forma mais assim, no regime dos moldes militares, né? A próxima questão é na questão 3 ainda. A ditadura uruguaia se estabeleceu dessa data até 28 de fevereiro de 1985 e foi marcada pela dissolução dos partidos políticos, né? Então, marcou o quê no Uruguai? Dissolveu, os partidos políticos começaram a ser extintos, né? Foram se desfazendo pela ilegalidade dos sindicatos. Então, vocês vão grifar, tirar daqui, ó, os sindicatos e acrescentar aqui, tá bom? Dessa vez eu estou fazendo o contrário, ao invés de escrever, eu estou marcando aqui, né? Pela censura à imprensa. Tá faltando uma palavra ali, hein? Será? Pela censura à imprensa e pela perseguição, prisão, desaparecimento e assassinato de opositores. Então, o que vai marcar a ditadura no Uruguai? Ela vai ser marcada por um estendimento da sua data, que vai até 28 de fevereiro de 85. O que marca também é essa dissolução, esses partidos políticos de oposição que vão ser dissolvidos, não vão poder ter autonomia, não vão poder falar o que pensam, não vão poder lutar pelos seus ideais, e a ilegalidade dos sindicatos. Pela censura à imprensa, a imprensa também vai ser fortemente censurada, e pela perseguição, prisão, desaparecimento e assassinato de opositores. Quem eram os opositores? Eram as pessoas que iam contra o regime militar, também chamados de socialistas, comunistas, subversivos. Eram esses os nomes que era dado aos opositores. A questão 4, lá no finalzinho da página 305, tá assim. Cite duas semelhanças entre os regimes ditatoriais do Uruguai e do Chile. Então, do Uruguai e do Chile, os dois combateram um inimigo comum. Grupos de esquerda com ideologias socialistas recorrendo a métodos repressivos e violentos. Métodos repressivos e violentos entende-se como tortura e morte, tá bom? Na página 304 do caderno de vocês, tem uma perguntinha sobre a Operação Condor, tá bom? E vocês vão responder no caderno. Qual era o objetivo da Operação Condor? Coordenar os serviços de inteligência dos diferentes países para reprimir oposicionistas. Ou se vocês colocaram assim, o objetivo era prender presos, né, pegar presos políticos e trocar, né, entre os países ali, Paraguai, se eu não me engano, Brasil, né, alguns dos países do Cone do Sul vão ser financiados pelos Estados Unidos para trocar esses prisioneiros, como eu falei na aula passada, também não está errado, mas é um serviço de inteligência militar, né, de diferentes países. E aí esse serviço fazia o quê? Ele entregava as pessoas que eram contra o regime militar. Agora, para a gente finalizar, nós vamos para o próximo vídeo para corrigir a página 306, tá bom? Então, toca para o próximo videozinho que nós teremos correção da página 306 para irmos fechando este capítulo. Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa correção sobre os regimes ali ditatoriais na América Latina, né? E agora chegamos à nossa página 306, questão de número 5. Se vocês observarem, a questão 5 é marcar X, né? E a 6 é verdadeiro ou falso, e a 7
nós vamos corrigir essas frases, ok? Vocês podem fazer a correção no livro, no espaço do livro de vocês. Vamos lá, correção. Questão 5. Nas décadas de 1960 e 1970, diversos países da América Latina sofreram golpes militares. Quais eram as justificativas dos militares golpistas para essas intervenções? Qual era, no caso? Quais eram as justificativas? Deixa eu arrumar aqui. Vou errar. Eita! Tá, quais as justificativas dos militares golpistas para essas intervenções? Marque o X nas alternativas corretas. Primeira justificativa, garantir o poder de determinados grupos sociais, proteger os interesses do capital estrangeiro que investia nos países da América Latina, proteger os interesses do capital local por meio das nacionalizações, conter as ações de sindicatos e partidos políticos de esquerda, estabelecer parcerias entre as forças armadas e o poder civil, ampliar o poder do Estado para controlar a sociedade civil. Quais que vocês vão marcar? A primeira, eu vou explicar por quê. A segunda, também explicarei por quê, Vou colocar um X grande aqui para ficar bem destacado. E primeira, segunda e a quarta. Vocês vão pular a terceira e vão marcar a quarta. Vamos lá. Na década de 1960 e 1970, diversos países da América Latina sofreram golpes militares. Quais foram as justificativas, gente, dos militares golpistas para essas intervenções, para aplicar o golpe militar? Marque o X nas alternativas corretas. Então, foi garantir o poder de determinados grupos sociais. Então, os militares queriam o poder de qual grupo? Deles, determinados grupos sociais dos militares. Proteger os interesses do capital estrangeiro que investia no país. Quem era o país que mais investiu na América, nos países da América Latina? É só pensar lá, voltar lá um pouquinho a fita no início da divisão ali do bloco capitalista e bloco socialista, Estados Unidos. Então, os golpistas das Américas aqui, os militares dos latinos, eles tinham interesse em manter o capital que vinha de fora. Proteger os interesses, esse aqui não é, então, conter as ações de sindicatos e partidos políticos de esquerda. Partido político de esquerda são os partidos socialistas ou partidos comunistas, entendeu? São partidos que levam geralmente esse nome, essa sigla, Vamos para a questão 6. Então, ficou primeira, segunda e a quarta questão são as questões corretinhas. Vou colocar em amarelo aqui para vocês, para dar uma destacada, Melhor aqui. Ué, foi não, gente? Foi. Negrito, tudo para facilitar para vocês o máximo possível. E aí, agora, nós vamos passar para a questão verdadeira e falsa.